Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, depois de muito tempo, não em 1 Coríntios, mas no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus, segundo escrito pelo evangelista Mateus. Capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a tua direção, e que o teu Santo Espírito guie os nossos corações à tua verdade, para a glória do teu nome. Amém. Nós estamos aí alguns dias de celebrar o Natal e, de fato, nessa data, nós comemoramos e celebramos a encarnação do Verbo de Deus para a nossa salvação e para o nosso conforto e consolo. De fato, a chegada do Messias prometido simboliza para nós todas essas coisas, e devemos celebrar cada uma delas nessa data. São bênçãos inestimáveis, e que nós nunca poderemos compreendê-las plenamente ou desfrutá-las de maneira adequada desse lado da eternidade. Porque nós sempre encontraremos maneiras de nos maravilharmos com a verdade a qual nós celebramos nessa data tão especial para nós como cristãos. A encarnação de Cristo, a vinda do próprio Deus entre nós. E é interessante que Mateus, no seu evangelho, ele começa nos mostrando, não só no começo do seu evangelho, mas em todo o seu evangelho, você depois pode ler com um pouco mais de calma na sua casa, perceba quantas vezes Mateus ele vai usar a expressão "isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta". Pelo menos até a metade do Evangelho, Mateus cita essa expressão diversas vezes, porque o intuito dele é mostrar como Jesus veio cumprir todas essas promessas que Deus havia dito ao seu povo a respeito desse tão aguardado Redentor que viria de fato para trazer salvação ao seu povo. Então Mateus ele tem esse cuidado
de olhar para as Escrituras do Antigo Testamento e mostrar como aquele bebê que nasceu do ventre de Maria era esse tão esperado Redentor, que agora vinha ao mundo para salvar e redimir o seu povo. Os eventos do primeiro Natal eram justamente o cumprimento daquilo que o profeta Isaías havia dito, quando, na primeira das vezes em que Mateus relata essa expressão, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta, ele cita uma passagem de Isaías, que está lá no capítulo 7, verso 14, quando ele diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Olhando para a profecia de Isaías, Mateus entende que no ato do nascimento de Jesus estava se cumprindo isso. Deus estava entre o seu povo e ele veio por meio de um ato miraculoso, por meio do nascimento virginal de Maria, através do qual Deus nos mostra a dupla natureza dessa pessoa divina do nosso Senhor Jesus Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, encarnado entre nós, nascido da Virgem Maria, para nossa salvação. E como o próprio Mateus faz questão de deixar claro, ele traduz a expressão, o nome, o título que Isaías usa para esse menino que nasceria da Virgem, Emanuel. E hoje eu queria me focar, a pregação basicamente é sobre o significado do fato de Jesus ser esse Deus conosco, que é o significado do nome Emanuel. Ele é o Deus conosco. De fato, naquela noite, numa manjedoura, estava deitado entre nós aquele que é o próprio Deus. Deus conosco. Como disse Spurgeon, Deus conosco em nossa natureza, em nossa tristeza, em nossa obra de vida, em nossa punição, em nossa sepultura, e agora conosco, ou antes, nós com Ele, em ressurreição, ascensão, triunfo e esplendor da segunda vinda. Esse é o Deus conosco. O Deus nas nossas fraquezas, o Deus na nossa natureza, o Deus que nos consola, o Deus que nos traz salvação, o Deus que conhece a nossa dor, o Deus que caminha ao nosso lado, o Deus que nos salva, nos restaura, nos redime e nos conduz em glória por meio do seu sangue e da sua ressurreição. Fica claro para nós que aquele bebê deitado na manjedoura era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus encarnado entre nós. É isso que Mateus está tornando claro, deixando claro ao afirmar que naquele momento se cumpria essa profecia. Não era um simples bebê, mas era o próprio Deus encarnado na pessoa do Filho Eterno. Deus, mais uma vez, estava no meio do seu povo para lhe proporcionar salvação, assim como ele havia feito no passado. Agora, mais uma vez, porém em carne, ele estava no meio do seu povo para trazer salvação. Há algum anúncio mais glorioso do que esse? Há uma boa notícia, de fato tão boa quanto essa? Diante da incapacidade humana, o próprio Deus vem até nós para nos resgatar e para nos salvar. Sem dúvida, o nascimento de Jesus é o evento digno do mais sublime coral de anjos louvando e cantando ao Senhor e declarando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Você já imaginou o quão glorioso era esse coral que aqueles pastores tiveram o privilégio de ver com exclusividade? Só eles e mais ninguém viu. Imagina você vendo em primeira mão o coral celeste louvando ao Filho de Deus entre nós. Não na corte
de Herodes, não no palácio de César, mas para humildes pastores, num local oculto dos olhos das pessoas. Como o próprio Jesus diz, revelando o seu ministério entre nós. Quando Jesus louva ao Pai e diz, glória eu te dou, Pai Celeste, porque ocultaste essas coisas dos poderosos e dos ricos e a revelaste aos pequeninos. O Deus glorioso, sustentador do universo, deitado numa manjedoura, como um bebê pequeno e frágil. O Deus onipotente, como um bebê frágil, necessitado de cuidados, de que alguém lhe alimente, de que alguém cuide dele, de que alguém o cubra, o aqueça. Que paradoxo, não é, meus irmãos? O Deus que com o poder da sua palavra cria e sustenta todas as coisas, precisa ser carregado nos braços, precisa aprender, como eu e você. Não há nada mais glorioso do que celebrarmos o Natal. Deus está conosco, Deus é por nós. Ele está em nosso meio para prover salvação. O Emanuel chegou. Mas especificamente nesse Natal, eu quero chamar a sua atenção para um ponto específico. Para a mensagem completa do que o Natal aponta para nós. O nascimento de Jesus não é um fim em si mesmo. Jesus não nasce para nascer. Jesus nasce, ele vem porque ele tem uma missão a cumprir. O propósito do seu nascimento não era nascer. O propósito do seu nascimento era a missão que ele veio cumprir. É apenas o início de algo bem maior. É apenas o início de uma missão mais gloriosa. Nós celebramos o Natal, mas não podemos parar no Natal. O Natal é apenas o começo daquilo que Cristo veio fazer entre nós. E é por isso que o Deus Emanuel, o Deus conosco, é um Deus que está em missão. E é muito interessante isso, quando a gente olha, mais uma vez, para o Evangelho de Mateus, e a gente percebe que Mateus começa afirmando que aquele bebê, o Emanuel, que havia nascido da Virgem, é o Deus conosco. Mas se você se lembra como o Evangelho de Mateus termina? Quando a gente olha lá para o capítulo 28, quais são as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus? Você se lembra? Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Óbvio, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele está conosco todos os dias. É assim que Mateus começa o seu evangelho. E é assim que Mateus termina o seu evangelho. O Emanuel é o Deus que está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. O significado pleno dele ser o Emanuel também está ligado com a sua missão, com o que ele veio cumprir. Missão essa que não se encerra apenas na sua encarnação e nem na sua ressurreição, mas continua por meio da sua presença contínua no meio do seu povo. Afinal, ele é o Deus conosco até o fim dos tempos. O fato de Mateus iniciar o seu evangelho afirmando que esse menino é o Deus encarnado entre nós, aponta para o cumprimento da sua missão. Missão essa que não se encerra quando Jesus ascende aos céus, mas que continua por meio do seu povo, por meio da sua presença através de nós. O Deus conosco é um Deus em missão. E nós vemos essa realidade em toda a Escritura. O nosso Deus é um Deus missionário.
aquilo que os teólogos e missiólogos chamam de missio Dei, a missão de Deus, na qual ele está envolvido, na qual ele está plenamente voltado para essa missão, aquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. Toda a história da redenção nos mostra um Deus indo resgatar o seu povo perdido, um Deus que está em missão, um Deus que vem para resgatar as ovelhas perdidas. É Deus quem vai até Adão quando Adão peca. No Éden nós temos essa clara noção de que Deus vai até o homem pecador. E o homem pecador o que faz? Ele foge de Deus, ele se esconde de Deus. Mas Deus vai até esse homem. É Deus quem vai até Noé. É Deus quem vai até Abraão. É Deus quem vai até Moisés e até o povo de Israel. É Deus quem se move em primeiro lugar, para que nós possamos nos mover em direção a Ele. A essência do Deus ao qual nós servimos é um Deus que está engajado com a sua missão de resgatar para si um povo. A iniciativa é sempre de Deus. É Deus quem busca a ovelha perdida. É Deus que vai atrás daquele que se desvia. É Deus quem traz para si um povo. É Deus quem salva. É Deus quem redime. É Deus quem cura. É Deus quem sara. E Deus faz tudo isso antes de nós demonstrarmos qualquer ação em direção a Ele. Porque como Paulo nos diz, Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. É um Deus missionário. É um Deus que vai atrás dos povos perdidos. É um Deus que quer alcançar o perdido. E Jesus, ele é o ápice dessa realidade. Ele é aquele que foi enviado em uma missão de resgate. Jesus nasceu para nos resgatar, e ele faz isso por meio da sua morte e da sua ressurreição. A encarnação de Cristo é a manifestação da realidade de que o nosso Deus é um Deus missionário. É um Deus que busca o perdido. É um Deus que vai atrás daqueles que rejeitam a esse Deus, que estão em rebeldia contra esse Deus. Ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para iluminar aqueles que estavam em trevas. Ele veio para redimir, para salvar, para curar. Esse é o Deus ao qual nós servimos. O Deus que no meio do seu povo nos capacita e nos move à missão. Nesse Natal, eu queria justamente que nós refletíssemos sobre isso. O fato de que Jesus é o Deus conosco e que Ele está em missão, significa que nós somos chamados a fazer parte dessa missão junto com Ele. Dizer que Deus é com alguém, ou com um povo, é dizer que Ele está guiando e ajudando tais pessoas a cumprirem o seu chamado. E a gente vê isso nas Escrituras. Quando o Senhor chama Gideão para cumprir a sua missão, a certeza de que Gideão cumpriria a sua missão não estava em Gideão. Estava no fato de que Deus é contigo, varão valoroso. Quando Deus chama Moisés para falar diante de Faraó, depois você lê com calma esse relato, eu sempre acho ele muito belo e cômico de uma certa forma, porque a gente vê Moisés o tempo todo tentando dar desculpas. Não, Deus envia outro, tem gente melhor que eu, alguns vão dizer que é gago, a língua presa, eu não sei falar, eu sou pequeno demais. E Deus precisa virar para Moisés e dizer assim: Moisés, qual parte você não entendeu? Que o sucesso da missão não repousa em você. Você realmente é um Zé Ninguém, Moisés.
Mas, Moisés, eu vou com você. E quando o faraó te perguntar, você vai dizer, o eu sou o que sou me enviou. Jeová me enviou. O Deus Criador me enviou. Eu estou com você. A sua missão será bem-sucedida, Moisés. Não porque você é bom, porque você é um grande líder. Moisés é estudado aí, né, até nos grandes meios, nas faculdades de administração, como um exemplo de liderança. Mas quem lidera o povo no meio do deserto é o próprio Deus entre o seu povo. Moisés é só um instrumento. Deus é quem lidera. E é justamente porque esse Deus lidera, é que aquele povo duro, com a dura cerviz, com o pescoço duro, como Deus se refere a ele, chega até a terra prometida. Porque se dependesse de Moisés, eles jamais chegariam. Se você ler a história do êxodo, do povo no deserto, você vê que aquele povo jamais teria condições de chegar à terra prometida. Se Deus não estivesse guiando aquele povo. Assim como nós olhamos para a nossa vida também, nós jamais teríamos condições de chegar à vida eterna se Deus não estiver nos guiando. Se Deus não estiver indo à nossa frente, se Deus não estiver guiando o seu povo. O Evangelho de Mateus começa com o anúncio de que aquele menino era o Deus conosco e termina com essa realidade. O Natal celebra a data de nascimento do maior missionário que já foi enviado à Terra. Jesus Cristo, nosso Senhor. E da mesma forma que Cristo foi enviado, Ele nos envia em missão também. Da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai para cumprir a sua missão de resgate, Ele nos envia com a sua presença e no poder do Espírito. Nós vemos isso no Evangelho de João. Já no fim, quando Jesus vira para os seus discípulos e diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Como povo de Deus, meus irmãos, nós somos chamados a fazermos parte da missão do próprio Deus, a nos envolvermos com essa missão. Nós temos o privilégio de sermos agentes do reino de Deus para o avanço do Evangelho. Como alguns dizem, a igreja, o povo de Deus, hoje são os pés e as mãos de Deus na terra, que fazem avançar esse reino, que fazem o evangelho progredir para alcançar os que estão perdidos em trevas. A nossa salvação traz para nós descanso. Sabemos que esse Deus é o Deus Emanuel que está conosco, deve nos fazer regozijar e descansarmos nessa maravilhosa verdade, mas ela também traz sobre nós uma responsabilidade e um dever de continuarmos aquilo que Jesus começou no primeiro Natal. De continuarmos a missão que Cristo iniciou quando Ele encarnou, quando Ele se manifestou entre nós em carne. E talvez isso te faça ficar preocupado. Se nós temos essa responsabilidade, esse dever. Que responsabilidade, que dever. De fato, somos incapazes de cumprirmos essa missão. Mas nós não precisamos ficar desesperados, porque nós não estamos sozinhos nessa missão. O Emanuel está conosco. O Deus conosco está ao nosso lado, nos capacitando a testemunharmos do seu evangelho a toda criatura. A certeza do sucesso da missão da igreja não depende de nós, meu irmão.
não depende de você, não depende de mim, não depende da CBI e nem de nenhuma outra denominação. A certeza que nós temos de que a missão da igreja será um sucesso é porque Cristo está conosco. É porque Cristo nos capacita a testemunhar desse evangelho a toda criatura. Esse é o incentivo que ele dá aos seus discípulos no final do evangelho. Quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho dito. Você imagina os discípulos ouvindo Cristo ressurreto diante deles e dizendo, olha, a missão que eu tenho para vocês é tranquila, tá? Vocês só vão sair por aí agora, vocês vão deixar suas casas, vocês vão deixar o seu conforto, vocês vão deixar tudo, a vida de vocês vai correr risco, vocês serão humilhados, vocês serão rejeitados, vocês serão maltratados e por fim vocês serão mortos. E vocês vão pelo mundo todo pregando esse evangelho, vocês vão pelo mundo todo batizando as pessoas em meu nome. E quem é Jesus? É um cara que nasceu na Galileia, em Jerusalém, nunca saiu de lá e ele morreu numa cruz pelo Império Romano e ele veio para te salvar. É só isso que vocês vão fazer. E vocês vão sair por aí anunciando essa mensagem, esse evangelho. E vocês vão batizar as pessoas em meu nome. Eu imagino os discípulos ouvindo isso e começando a gelar, né? Falando, como é que a gente vai fazer isso? Da onde? Da onde a gente vai tirar forças para cumprir essa missão? Eles olhando para o lado e pensando assim, Jesus, a gente é só 12. Como é que a gente vai sair pelo mundo? Como é que nós somos pescadores? Jesus, você esqueceu que você chamou pescadores? Você esqueceu? E aqui, eu sou Pedro aqui, lembra? Eu sou Pedrão. Jesus, eu nunca saí mais do que 100 quilômetros para longe da minha casa. Está aqui Tiago, João. Senhor, olha o que você está pedindo para a gente fazer. Mas Jesus não termina assim, né? Ele termina dizendo, eu estou com vocês. Vocês vão nessa missão, vocês não vão sozinhos. Eu estarei com vocês. Porque eu sou o Emanuel. Eu sou Deus no meio de vocês. E a missão de vocês vai ter sucesso não por causa de vocês, mas apesar de vocês. E justamente eu escolhi vocês, os mais improváveis, para que fique claro para todo mundo que não foram 12 pescadores. 12 pescadores não, né? Tinha coletor de impostos, tinha mais um, sei lá o quê, né? Não diz muito a profissão deles, mas provavelmente não era gente muito conhecida, não era gente muito importante naquela sociedade, né? Eram os rejeitados, os desprezíveis, os miseráveis, os marginalizados. E aí Jesus olha para esse bando e diz assim, e justamente eu escolhi vocês para que todas as pessoas saibam que era impossível para 12 pessoas comuns como vocês fazerem o que eu vou fazer por meio de vocês. E eu estarei com vocês. Nós podemos ter a certeza da presença do poder capacitador de Jesus. E de que a igreja triunfará, inclusive, porque o próprio Cristo declara diante deles, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E é com base nessa autoridade e na presença de Cristo entre nós que nós marchamos para cumprir a missão que nós recebemos. De sermos arautos do Rei. De cumprirmos essa missão, na qual nós já temos certeza do triunfo. Porque foi o próprio Cristo quem declarou que as portas do inferno
não resistirão contra a sua igreja. E as portas do inferno não resistirão, porque é a igreja que avança. E o inferno recua. Porta não é instrumento de ataque, né? Você já viu alguém usando uma porta para atacar uma pessoa? Porta é instrumento de defesa. Porta é o último recurso que uma fortaleza tem antes dela ser invadida. Às vezes a gente pensa que o inferno é quem está nos atacando e a gente como igreja precisa se defender. O que Jesus diz não, é a igreja que está avançando, meu amigo. É a igreja que vai avançar. É o inferno que vai recuar. É o inferno quem se defende. E as portas do inferno não prevalecerão. O reino de Deus avançará e destronará Satanás. E o inferno não tem poder para resistir. Nada poderá parar a igreja de Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo está no meio dela. Porque Ele é o Deus conosco. Como diz aí a canção do Marcos Salles, né? A perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, e a gente poderia continuar citando. Falsos mestres não pararam a igreja, ideologias demoníacas não pararam a igreja, pessoas que tentaram destruir, apagar o cristianismo da história do mundo, não pararam a igreja. E o que o Evangelho continua fazendo é transformando vidas em todo canto. É transformando corações, mudando realidades, transformando pessoas, renovando vidas, restaurando casamentos, curando pessoas feridas. Como que a igreja é capaz de fazer isso? Porque 2000 anos atrás, um bebê nasceu de uma virgem numa cidadezinha empoeirada. Não é nem uma cidade, uma vila irrelevante. Num lugar, numa cidade que não tinha nem espaço para recebê-lo. Mas há 2000 anos, numa manjedoura, estava lá o Deus conosco. O mesmo Deus que, ao ser assunto aos céus, garante que estará conosco até o fim dos séculos. E é nessa certeza que nós avançamos como igreja. Portanto, nós celebramos o nascimento de Jesus hoje. Celebramos o nascimento de Jesus no dia 25. Ah, mas Jesus não nasceu no dia 25. Tudo bem, a gente celebra no dia 25. Não tem problema. Mas no dia seguinte, nós nos levantamos, sabendo que Deus nos recrutou para a sua missão. Ele vai à nossa frente, nos guiando na batalha, como nosso general, como nosso rei, como nosso governador, o nosso líder. Ele vai à nossa frente. E por isso nós sabemos que nós podemos ir atrás dele, celebrando a vitória que ele já garantiu por nós. Nós lutamos batalhas que Cristo já venceu. E ele nos deu todos os recursos necessários para avançarmos. E, acima de tudo, ele nos deu a sua presença entre nós. E por isso nós temos por certo a vitória e o avanço do seu reino. Por isso, cristão, Jesus nos convoca nesse Natal. Tome o seu lugar e saiba que Ele estará ao seu lado em todo momento. Vamos avançar pela causa de Cristo, levando a bandeira do Cordeiro e proclamando a vitória de Cristo sobre a morte, sobre as potestades, sobre Satanás, sobre o inferno. E nada resistirá ao poder de Cristo. Porque nós avançamos no poder do Filho de Deus, que se fez carne e por nós morreu, que garantiu a vitória e que nos chama a continuarmos aquilo que Ele iniciou.
nos chama a fazer progredir a missão de Deus. Olha que privilégio nós temos de sermos agentes para o avanço do reino de Deus. Então, nesse Natal, eu quero te chamar, meu irmão, a apontarmos para o ano de 2025, como nós temos nos preparado para esse ano. Arregaçando as mangas, para sabermos que aquele bebê que nasceu, que era o Emanuel, é o Deus conosco ainda hoje, e que o fato dele ser o Deus conosco é o que nos capacita para avançarmos em missão, proclamarmos o Evangelho aos que estão perdidos, anunciarmos as boas novas àqueles que estão em trevas e anunciarmos o Cristo que transforma corações ainda hoje, para vermos o Evangelho avançar e para vermos Cristo sendo glorificado em toda a boca. E é para isso que nós somos chamados. O Natal nos lembra que o nosso Deus é um Deus em missão. E sendo o seu povo, nós somos um povo missionário que avança na presença desse Deus e no poder desse Deus para cumprir aquilo que Ele nos tem chamado a fazer. Então, o Natal que nós celebramos nesse ano seja um Natal que reconhece que nós estamos aqui hoje para celebrar a encarnação do Verbo, mas para anunciar a encarnação do Verbo e a morte do Verbo, e a ressurreição do Verbo, e a transformação de vida que nós temos por meio dele. A regeneração que nós temos por meio da obra de Cristo Jesus. Que nesse Natal, meus irmãos, nós não fiquemos confortáveis nas nossas mesas, nos nossos banquetes, nas nossas ceias com as nossas famílias, mas que nós nos lembremos que eu e você temos uma missão impossível. Mas o que nos alegra é sabermos que não é Tom Cruise que está com a gente. É o próprio Jesus, que nos capacita, que nos fortalece, que nos direciona. E nós podemos ter certeza do sucesso dessa missão, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu vou orar e logo em seguida nós vamos louvar a esse Cristo, que é a nossa esperança na vida e na morte. E que você cante ao Senhor com alegria, meu irmão, e de todo o seu coração, porque nós estamos celebrando a encarnação do Verbo de Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, porque nessa data, nessa estação, nós celebramos a encarnação de Cristo Jesus. Um fato que nós não temos como compreender tudo aquilo que estava envolvido naquela noite tão especial. Mas sabemos, Deus, o que aquela encarnação significa. Significa que Cristo veio com uma missão para resgatar o seu povo. E nós, como povo redimido e resgatado por Deus, somos chamados a levarmos adiante essa missão, no poder da presença de Cristo entre nós. Nós pedimos perdão, Senhor, por tantas das vezes que temos sido negligentes, que colocamos tantas desculpas nas nossas incapacidades, nas nossas incertezas, na nossa falta de convicção ou na nossa falta de preparo e nos esquecemos, Senhor, que o sucesso da missão não depende de nós, mas repousa no fato de que o Senhor caminha ao nosso lado. Que nesse Natal nós sejamos encorajados pela presença do Senhor no nosso meio, a levarmos o Evangelho, a fazermos o Evangelho progredir, a levarmos essa mensagem de salvação àqueles que estão em trevas, perdidos e que estão caminhando para a condenação e para a ira, mas no qual o Senhor nos chama a anunciar esse Evangelho que salva, transforma, tira as pessoas do reino das trevas e os leva, os conduz ao reino do seu Filho amado. Nós somos chamados a proclamar essa verdade maravilhosa, na certeza de que o Senhor caminha conosco e na certeza de que o Senhor nos dará o êxito nessa missão, apesar de nós e por causa da tua presença. Nesse Natal, nós queremos nos lembrar do Jesus que é um missionário, que veio até nós para nos resgatar, que é o Deus conosco, e queremos anunciar esse Deus a todos aqueles que estão perdidos. Queremos ser o seu povo que está em missão, queremos ser a tua igreja que avança e a qual, mediante o avanço dela, o inferno retrocede. Então usa as nossas vidas, Senhor. Usa essa igreja para que nós sejamos instrumentos do Senhor para o avanço do teu reino. E até que Cristo volte, nós sabemos que o Senhor caminha ao nosso lado. E que o teu poder é o que nos capacita. E no teu poder, nós somos mais do que vencedores. Por isso, usa-nos para a tua glória.
que nesse Natal possamos celebrar o Cristo encarnado, que é Deus por nós, e é o Deus que nos capacita à missão. Em nome de Jesus. Amém.